Sejam muito bem-vindos, todos e todas, ao nosso culto do Evangelho da Noite. Desta feita é o culto do dia 7 de agosto de 2025. Olha que maravilha! Vamos fazer o culto do Evangelho da Noite, ligado à Aliança da Fraternidade. E tendo como patrono São Francisco de Assis e sua maravilhosa falange. Tá vendo? Então, vamos começar bebendo um gole d'água. Com a leitura daquela página inspiradora, que hoje é do livro Vinha de Luz, é uma lição do Vinha de Luz, que eu já abri aleatoriamente antes, e que eu vou precisar dessa luz aqui auxiliar para poder lê-la com galhardia. Então, é a lição 94 do livro Vinha de Luz, que tem o título de Escritura Individual. Aqui tem um gatinho ali fazendo gracinhas. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 56. O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem o mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida terrena. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que se lhe defrontarão paisagens novas, além do sepulcro, e que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Tá vendo? Em geral, porém, o homem comum, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiência fora de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos
excursionam em diferentes mundos de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa, e, apesar da presença tangível dos afeiçoados, no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Pai Eterno, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia, graças a Deus. Aí. Graças a Deus, hein? Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, estamos todos aqui reunidos mais uma vez para agradecer a semana que recebemos das mãos dadivosas da espiritualidade, agradecer às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, agradecer ao nosso patrono e à sua falange bendita, aos nossos guias e protetores individuais e de família. Obrigado. Obrigado pela semana que recebemos desde o último culto. Obrigado pelo amável convite para a realização deste culto. Obrigado por termos efetivamente atendido ao amável convite. Rogamos agora a presença dessas equipes espirituais do mais alto nível, que vêm numa cachoeira de vibrações, trazendo essas energias do plano mais alto até nós, fazendo essa gradação da energia desde os planos altíssimos até chegar à nossa esfera, a nossa sintonia, faixa de energia, rogando para que possamos efetivamente estarmos com as portas e as janelas abertas para o recebimento dessas equipes espirituais que vão sanitizar os nossos lares e os nossos templos físicos e espirituais, que são os nossos corpos, que vai visitar as nossas estruturas harmônicas, os nossos corpos, os nossos templos, fazendo a reharmonização desses níveis energéticos e também a reenergização, que durante esses minutos que passaremos juntos, possamos ser abundantemente abençoados na paz e no amor do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Abençoa esse nosso culto e dá-nos a permissão para dar por iniciado o Evangelho da noite de hoje, dia 7 de agosto de 2025, na paz e no amor do Senhor, graças a Deus. Dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade. E o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus.
Hoje eu já estava com sede. Antes eu trouxe até 2 copos. Um ali eu já acabei. Aquele outro é mais velho, aí ele está mais arranhado, né? Aí dá a impressão que... E esse aqui é o novo, que é mais transparente. Aí quando vê o outro, dá a impressão que o outro é esse aqui que está mais velho, que é esse daqui, o novo, sujo. Mas não, é porque ele é mais velho e está arranhado. Ai, ai. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Estamos estudando Lucas, o Evangelho de Lucas. E já estamos no capítulo 17. E hoje os versículos são de 11 a 19. Mas é uma passagem muito conhecida que vocês vão lembrar. Os 10 leprosos. Lembram? Ela é conhecida porque ela é marcante. Porque, na verdade, só um evangelista que registrou, tá? O Lucas. Que é o que o povo contou para ele, né? O Lucas, às vezes, tem umas passagens que só ele registra porque alguém contou para ele. Alguém dos apóstolos, né? Que conviveram com Cristo. Porque para escrever esse evangelho foi por sugestão de Paulo, né? E aí o Paulo, como o Lucas era médico, ele tinha um método. Então o Paulo sugeriu que ele escrevesse um evangelho, e aí o Paulo deu acesso aos apóstolos que ainda estavam vivos, né? E que o Paulo tinha contato. E depois, aí o Lucas vai escrever o Ato dos Apóstolos, que são essas andanças, né, dos apóstolos, mais marcadamente Paulo, que é um apóstolo tardio, né? Ele não foi escolhido pelo Cristo em vida, ele não foi recrutado e não andava atrás do Cristo. Quando Paulo chega, Jesus já se foi há algumas décadas, né? E não tinha nada escrito, por isso que o Paulo pede para o Lucas registrar. Quer dizer, não tinha nada escrito assim, né? Simultaneamente estavam escrevendo o de Marcos, o de Mateus, e o Paulo escrevendo as cartas. Foram os primeiros documentos da Boa Nova, né? do Novo Testamento. E esses 10 leprosos é uma das passagens mais bonitas que tem, né? Eu acho que resume muita coisa. Embora o que aconteceu esteja narrado, né? Nem uma coisa que você tem que fazer um estudo como foi na última vez, né? Do servo, quem era o servo, aí você tinha que ter um entendimento sociológico para poder entender a lição. Aqui é uma coisa que você entende imediatamente e depois tem várias outras camadas. Então diz assim, Lucas, tá? Não tem outro evangelista que tenha registrado. Então, se você for procurar, só tem lá, essa passagem só tem Lucas, diz capítulo 17, versículos 11 a 19. E aconteceu, ao viajar para Jerusalém, que ele passou no meio da Samaria e da Galileia. E entrando ele em certa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, que pararam de longe e elevaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós.
E vendo-os, disse-lhes, agora entre aspas, que foi o que Jesus disse, indo, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, ao irem, ficaram limpos. Um deles, porém, vendo o que fora curado, regressou e, em voz alta, glorificou a Deus. E caiu com o rosto em terra, junto aos pés dele, Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Respondendo, pois, disse Jesus, não foram limpos 10? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse, dando graças a Deus, senão este estrangeiro? Ainda entre as aspas, fala de Jesus. Disse-lhe, de novo com aspas, fala de Jesus, levanta-te e vai, tua fidelidade te salvou. Graças a Deus. A lição, intitulada pelo pastorino Os 10 Leprosos, mas também é muito conhecida com esse nome, ela relata uma faceta, uma história das andanças de Jesus. O que chegou aos evangelhos foram as histórias que foram lembradas, né? E aí, divinamente inspiradas, né? Lembradas num sentido didático-teológico, né? Foi o que está nos evangelhos, posto que alguns evangelhos, só eles é que narram aquela história, né? Por exemplo, a samaritana, aquela conversa, Jesus, ali no poço que ficava do lado de fora da cidade, da região da Samaria, aquela conversa que ele tem com a samaritana só tem em João, capítulo 4. É muito impactante, né? Muito importante. Aí você pergunta, mas por que os outros não registraram? Porque na conversa só tem Jesus e a samaritana, né? Então Jesus tem que ter contado para alguém, a samaritana contou para os samaritanos, e essa história chegou ao ouvido do evangelista João, que tem um outro ouvido, um outro entendimento, e eu acho que por isso que ele registrou. Porque os outros podem até ter ouvido esse diálogo, mas ele é tão iniciático, ele é tão difícil, que só João que registrou, né? Com pormenores, né? Mas aqui você tem um acontecimento, né? Então, assim, cada versículo vai revelando, né, coisas. O que aconteceu ao viajar para Jerusalém, Jesus, que ele passou no meio da Samaria e da Galileia. O Jesus, quando ele começa a mandar os apóstolos a pregar ali pela região, eles falam, não vai para Samaria. E ele fala, porque na Samaria, como era um povo proscrito pelo resto, os samaritanos também são judeus. Mas eles são judeus de uma outra linha que tinha um outro entendimento sobre vamos dizer, o Velho Testamento, o mosaicismo, que era até mais restritivo, mais ao pé da letra, e como é até hoje, que até hoje existe a Samaria e até hoje existem samaritanos. Jesus pedia para os apóstolos evitarem para não ter combate, porque os samaritanos e os judeus das outras denominações, eles não se davam muito bem. Então, provavelmente, se mandasse os apóstolos para
pregar a boa nova, provavelmente ia dar briga, ia dar desentendimento. Até porque os apóstolos não estavam preparados para fazer esse tipo de contato. Mas você vê que depois, em vida, Jesus vai para lá, conhece a samaritana, e ele depois passa 3 dias a convite dos samaritanos, que tem um entendimento, né, uma suspeita, você vê os samaritanos. Então, o tempo todo tem indicações de que o povo judeu, o resto das linhas judaicas, os judeus de Jerusalém, repudiavam tanto os samaritanos, não deixavam nem eles frequentar as sinagogas, né? Que no diálogo com a samaritana é uma das coisas que ela pergunta, né? Ah, vem cá, esses templos que a gente vai, porque eles construíram sinagogas para eles. Esses templos que a gente frequenta são válidos? Porque, coitada, né? Já estavam achando tão proscritos que ela pergunta até se o templo que o povo dela fez e frequentava, se as orações eram válidas, se as orações chegavam a Deus. É lá que é bonita a resposta. E aí você vê, quando ele narra uma estrada da pessoa, que um apóstolo pergunta: quem é o próximo? Fazei bem ao próximo, amai ao próximo como a você mesmo. Quem é o próximo? Aí ele conta aquela história da pessoa que foi roubada e apanhou, né? Foi linchada, foi roubada e linchada, parece até os dias de hoje, né? Não tem graça, mas esses ladrões que eles roubam a pessoa e depois ainda batem naqueles caminhos lá, aí o cara ficou lá caído, machucado, e aí o Jesus descreve que passa um sacerdote e desvia, finge que não vê. Aí passa um fariseu, aí também, aí vem um samaritano, né, que naquela concepção era a última pessoa do mundo, né? E aí ele vai e ajuda o cara, e depois ainda leva o cara para uma pousada, paga lá a estadia do cara, e falou: na volta, se você tiver gasto mais, eu completo, vou te ressarcir, mas cuida dele. Aí ele pergunta: quem é o próximo desse cara que estava caído? O sacerdote, o fariseu? É o samaritano. O próximo é o próximo mesmo, né? É aquele que está ali, não só fisicamente, porque o sacerdote e o outro também estavam, mas em espírito. E aqui é uma coisa, né? Tudo se entremeia. Então, o que ele está dizendo? Que ele passou, mas aí Jesus passava pela Samaria porque ele sabia responder. Então, no caso aqui, ele já até, né? Claro, Jesus estava sabendo o que estava fazendo, né? Para poder tirar proveito das histórias. E entrando ele em certa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 homens leprosos que pararam de longe. Então os leprosos não entravam na cidade porque, primeiro, que eles não podiam. Se o pessoal lá, o que ordena a cidade, visse, botava eles para fora, então eles já nem entravam, porque eles podiam ser até apedrejados. E porque tinha essa ideia, né, de que podia pegar, tinha uma questão ali de higiene, né? Tipo higiene pública, não é saneamento, né? Mas tinha uma ideia também por trás religiosa que se eles eram leprosos, estavam daquele jeito, cheio de ferida, porque não tinha tratamento nenhum na época, né? Então o cara se cobria de feridas, as feridas às vezes fedendo, porque não tinha essa ideia de tratamento, de fazer debridar, né? Tirar o que não está ali, que já morreu, pele morta.
E aí eles mesmos sabiam que né, se eles quisessem ser ajudados, era desse tipo aí. Né? Os 10 leprosos que pararam de longe. Então eles ficavam gritando para a pessoa: me dá um negócio, me dá uma comida, me dá. Então o cara já estava doente, ainda não comia direito, porque não comia mesmo, né? Ele não produzia, mesmo que ele fosse vender alguma coisa, ninguém ia comprar porque ele era leproso. Enfim, era uma situação muito difícil. E aí eles viviam de doação. Mas era assim, né? A pessoa botava a comida lá e ia embora, aí que eles iam lá pegar. E aí eles viram Jesus, já tinham ouvido falar de Jesus, e elevaram a voz para não chegar muito perto. Jesus, mestre, então eles sabiam até quem era. Compadece-te de nós. E vendo-os, disse-lhes: indo, mostrai-vos aos sacerdotes. Isso entre aspas. Ou seja, olha essa cura. Ele não falou nada, ele não impôs mão, ele não fez nenhum ritual. Eles pediram, né? Compadece-te de nós. E vendo-os, viu, disse-lhes: indo, mostrai-vos aos sacerdotes. Aí o que envolve? Ele não falou: vocês estão curados, vocês vão ser curados daqui a 10 minutos. Indo, mostrai-vos aos sacerdotes, que seriam os sinais, né? O Filho de Deus vai vir, vai fazer sinais para que o pessoal lá da sinagoga, os judeus ortodoxos, falassem, né? Olha aí, nossa, ele está fazendo sinais, ele está curando 10 leprosos, né? Então isso daí nossa, vamos lá, né? Deve ser mesmo Filho de Deus. Mas a gente sabe que não dava nem bola, né? Ainda ficavam com mais raiva. E aí, o que acontece? É um momento de cura. Tem uma fé ali. Né? Porque eles não questionaram, mas a gente já está curado? Mas a gente vai ser curado durante o caminho? A gente vai ser curado quando chegar lá? Viraram e foram em direção a entrar na cidade e chegar no templo e dizer: nós somos aqueles 10 leprosos que ficavam lá na entrada da cidade. Aí as pessoas poderiam reconhecer para comprovar realmente o milagre, que a gente está vendo que é uma coisa construída, né? É um milagre construído. Então, e aconteceu que ao irem, ficaram limpos. Então, no caminho, já não estavam mais vendo Jesus. E um deles, porém, vendo que fora curado, regressou e em voz alta glorificou a Deus. E caiu com o rosto em terra junto aos pés dele, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Os outros eram judeus comuns ou gentios, porque na hora de se agruparem como leprosos, ficava um grupo lá, todos juntos. Aí você vê, né? Eles acreditaram, tiveram fé. Eles viraram e foram caminhando. No caminho ficaram curados. Então teve esse momento lá, fé, aceitou, pediram para Jesus, mas acreditando que ficariam limpos. Limpos é curado, porque como ficava cheio de ferida, e depois quando as feridas cessavam, as cascas caíam e ficavam limpos. A gente está falando de um lugar que tem dificuldade de ter água, né? Então, para eles tomarem banho, se eles entrassem no rio, tinha que ser num lugar que ninguém visse, porque senão as pessoas iam botar eles para fora, essas coisas assim. Porém, ao ir, ficaram limpos. Só um deles, vendo que fora curado, regressou para agradecer.
que aí são um outro momento. Eu me dirigi à entidade, faço meu pedido e às vezes faço promessa, aí às vezes pago, às vezes não, mas o outro momento é agradecer, né? Porque a gente está sempre recebendo e a gente não agradece nada. A gente recebe como se nós fôssemos os próprios iluminados. Ah, a gente merece isso mesmo. Ah, manda mais. Ah, é assim que eu gosto. Eu sou muito merecedor. Sou muito certo. Por isso que tem que agradecer. Eu fui entender essa questão de você sentar à mesa para fazer um lanche ou uma refeição e você agradecer a comida. Isso vem de lá, dessa época aí, que a comida não era certa. Você não sabia. Você fazia uma refeição e você não sabia quando seria a outra e o que teria. Eu digo a maioria da população, não estou falando de quem era sacerdote, o sumo sacerdote Caifás, as famílias que pertenciam aos grupos que mandavam na cidade, entendeu? Aos reis, aos monarcas e as suas cortes, né? Esse povo tinha comida garantida, mas o resto só se fizesse, né? Aí um deles, porém, aí regressou e falou, aos pés agradecendo. E este era samaritano. Respondendo, pois, disse Jesus, não foram limpos os 10? Assim, os outros que estão lá não foram limpos também? Tipo assim, eu fiz para os 10, né? Mas Jesus sabia, né? Que o problema não era não ter funcionado. O problema é a nossa falta de gratidão. Aí, onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse, dando graças a Deus, senão este estrangeiro, fala de Jesus, este estrangeiro, disse-lhe, levanta-te e vai, tua fidelidade te salvou, tua fé. Então esse é o segundo momento da cura, né? Lá no primeiro, eles pediram e obtiveram. Mas os outros 9, eles tinham aprendido a lição, né? Tudo que a gente passa na vida tem uma lição para tirar. Quando você estiver no meio da lição, do acontecimento difícil, pare e pergunta, o que eu tenho que aprender aqui? O que eu tenho que tirar daqui para levar para a minha vida comum? Entendeu? Vai dar uma abreviada no seu momento difícil, porque o momento difícil é para isso. Se você, em vez de ficar relutando, ficar amaldiçoando pessoas, acontecimentos, deuses, você retarda o acontecimento, a superação do acontecimento, entendeu? Você tem que parar e refletir. Isso aqui está acontecendo para quê? Por que eu estou passando por isso? Aí, você procurando e fazendo esse pedido transcendental aos seus guias e protetores, a resposta certamente virá mais rápida e você vai poder usufruir desse momento de aprendizagem, né? Porque é aquilo que a espiritualidade nos mostra. Nos momentos que está tudo bem, geralmente a gente não aprende nada, porque a gente acha que está merecendo aquilo ali mesmo, entendeu? A gente só vai agradecer e sentir falta quando não tem. Então, olha esse momento. Já está todo mundo sem a lepra.
não se achou quem voltasse dando graças a Deus, senão este estrangeiro. Disse-lhe: levanta-te e vai. A tua fidelidade te salvou. Então, no segundo momento, né, eu recebi uma graça, mas eu agradeci a graça. Eu acolhi essa gratidão dentro de mim. É o segundo momento. Então, tua fidelidade te salvou. Esse daí permaneceu sem a lepra. Agora, os outros, eles são vários momentos, né, da lição. Mas esse momento da gratidão eles ainda não tiveram. Poderá ser que eles ainda voltem a esse resgate. Então, que a gente possa ir para a vida lembrando que a gente tem muito mais ação da misericórdia do que a gente realmente merece, né? Agora vamos passar para o nosso passe, nos colocando de forma confortável e seguindo esses mantras. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, também preparados por corações amorosos para nos atender. Nós rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração, os padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a nossa vigilância. E disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa. Graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Queremos agradecer pela luz, pela paz e pelo amor do Senhor.
Agradecer esses momentos que tivemos juntos, com essa espiritualidade iluminada. Agradecer por recebermos a visita dessa caravana do Evangelho da Noite em nosso lar, que possibilitou com que os nossos lares físicos e espirituais fossem sanitizados e fossem também reharmonizados e reenergizados. Que a luz, a paz e o amor do Senhor possa perpassar os nossos corpos de forma a reharmonizá-los no sentido da cura profunda, física e espiritual. Que nós possamos ter beneficiado todos aqueles outros irmãos que estão no raio de alcance desse culto e que estão aqui nas imediações. Obrigado, Senhor. Queremos pedir agora um quanto de energia, Senhor, para todos esses líderes espirituais encarnados e desencarnados que estão atuando no momento, nesse orbe terrestre, nesse momento de dificuldade e de tanta revolução, de tanta dessintonia, desarmonização. Queremos rogar mais ainda, Senhor, por todos aqueles líderes espirituais, aqueles líderes materiais que estão encarnados e tendo que responder toda essa revolução que estão passando, que sejam abundantemente envolvidos, inspirados e conduzidos. Nós vamos fazer agora 30 segundos de silêncio para podermos colocar as nossas demandas, inclusive por terceiros, tá? Esse é o momento de pedir por nossas demandas e pelas pessoas que conhecemos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, pedimos a permissão para dar por encerrado esse culto, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana com o Cristo, na paz do Cristo.